Olá pessoal, meu nome é Roberto Chu, sou instrutor da HSC Brasil e estou apresentando uma série de videoaulas e de hoje nós vamos falar sobre o funcionamento do e-mail. O objetivo desse módulo é mostrar o processo do envio do e-mail, os elementos do e-mail, a nomenclatura MTA, MDA e MUA, conceito e funcionamento do DNS, entrada do DNS, DNS reverso e conceito e funcionamento do MX. O que foi visto nas aulas anteriores? A parte da SMTP, que é o protocolo de comunicação entre servidores, o protocolo de envio de e-mail, POP e MAP, que é o protocolo utilizado pelos leitores de e-mail, e que o e-mail é formado por duas partes, que é a parte do envelope e body, onde o body você pode alterar qualquer coisa dele. Então, com isso, você consegue alterar o campo from no body e dessa forma mascarar de quem está mandando o e-mail. Por exemplo, você fingir ser um Banco do Brasil da vida. Comunicação entre servidores de e-mail utilizando SSL e TLS, que é possível, na verdade, eles formam como se fosse uma espécie de túnel e faz a comunicação, túnel VPN, e faz essa comunicação mandando e-mail de um lado para o outro. E como é fácil fazer um e-mail falso usando o comando DOS, o comando dentro do DOS, no caso do Telnet. A estrutura do e-mail, como que para o usuário final parece? Para ele dá a impressão que o usuário final ele bate o e-mail na máquina dele, clica no enviar e a outra ponta já recebe esse e-mail. Então, para ele dá essa impressão, que na verdade não é assim que ocorre. Quando a pessoa manda um e-mail, ele manda para um servidor de origem, que muitas vezes é o próprio servidor da empresa. Esse servidor da empresa manda para a internet, no caso vai bater no DNS. O DNS vai consultar o registro DMX, que é para indicar onde que vai ser entregue o e-mail. O e-mail é entregue para o servidor destino. E aí sim o usuário final, do outra ponta, o destinatário, pode poder puxar esse e-mail que está no servidor destino. Em termos de nomenclatura, o MTA é o Mail Transport Agent, basicamente é o SMTP Server, ou servidor de envio. MDA é o Mail Delivery Agent, que é o protocolo utilizado pelo leitor de e-mail em MAP POP3 MAP. E MUA é o Mail User Agent, que é o programa utilizado para fazer a leitura do e-mail, por exemplo, Outlook, Thunderbird, Lotus Notes, etc. Aplicação dos elementos do e-mail aqui novamente. MDA é o protocolo de transporte, MUA é o leitor e o mais importante para nós que trabalhamos com essa parte de segurança do e-mail, MTA, que é o servidor do e-mail em si, basicamente. Registro DNS, qual que é a importância dele? Basicamente ele só transforma nomes em números, então, ou seja, ele transforma um domínio hcbrasil.com.br em um IP. A importância do DNS para os servidores de e-mail. Dentro desse mesmo DNS que faz essa transformação, quando você adquire um domínio, automaticamente você tem o DNS do teu domínio. Então nesse DNS você pode colocar qualquer coisa praticamente. É como se fosse um arquivo. Então lá dentro você pode colocar o registro DMX, que é a forma qual ele interpreta para onde que vão ser entregues os e-mails. Então você no registro MX você coloca lá o IP para onde vão ser entregues os e-mails. Só isso. Então quando o servidor de e-mail manda e-mail para a tua empresa, por exemplo, ele vai consultar o DNS e vai verificar na linha do MX, vai estar lá para qual IP que tem que ser entregue o e-mail. Lá também no DNS você consegue colocar strings de TXT, ou seja, campos TXT, campos textos, né? Então, nesse campo texto, ele utiliza protocolos de segurança básica do e-mail, como SPF, DKIM, DMARC, etc. Dessa forma, você consegue ter o DNS você utiliza o DNS para a parte de segurança do seu e-mail. O DNS reverso é o princípio básico para a segurança de um e-mail. O que ele faz? Quando você recebe o e-mail, lá tem indicando quem que é o MX que mandou para você. Porque ele bateu no DNS, o DNS colocou essa informação ali. Então, tendo esse MX, o que você vai fazer? Você verifica qual que é IP. Você verifica o IP, no caso, nesse exemplo aqui, mx02.mcloud.com.br, é esse IP aqui. Então, o que vai acontecer? Tem um monte de programas na internet que você verifica o IP e ele vai verificar se tem o reverso correto. Então verifica se existe configurado nesse servidor o reverso. Com isso, você tem uma segurança mínima para saber que aquele servidor de origem realmente é autorizado a mandar um e-mail. Por que disso? Muitos spammers criam um servidor de e-mail e manda, não faz nenhum reverso. Porque se você fazer reverso, você tem que fazer tem que configurar o reverso. Então,
nem configura o reverso, já manda e-mail. Quando você faz quando faz essa verificação reverso básico, ele já verifica que não teve reverso configurado. Então muitos sistemas de spam já derrubam esse e-mail nesse processo. Registro DMX. Registro DMX é aquele que eu falei, é o registro indicando para onde que vai ser entregue os e-mails. Nesse exemplo aqui, o MX no hccbrasil.com.br, dentro do DNS dele, está indicando que é para entregar para o mx02.mlcloud.com e mx01.mlcloud.com. Importante, com o peso 10. Isso quer dizer o quê? Quanto menor o peso, maior preferência de entrega de e-mails. Ou seja, se eu tivesse nesse daqui primeiro o peso 5, nesse segundo o peso 10, ele ia entregar todos os e-mails nesse primeiro e só iria entregar no segundo, caso falhasse a entrega no primeiro. Como estão com o mesmo peso os dois, ele vai fazer o quê? Vai entregar o e-mail para um, depois para o outro. De volta para o primeiro, depois entrega para o segundo de novo. Dentro do DNS, a interpretação do MX. Primeiro ele verifica, por exemplo, vamos pegar como exemplo hccbrasil.com.br. O que ele vai fazer? Vai pegar o BR, depois ele vai verificar logo antes do BR o COM, depois ele vai verificar o domínio em si, hcbrasil. Dentro dele, daí sim, você vai encontrar todo o registro do MX. Não só do MX, mas os registros do DNS. Então dentro dele tem lá o registro MX, que é para indicar o quê? Que é para entregar esses e-mails para o MX01 e o 02, e o IP de entrega, quais são os referentes à IP de entrega deles. Também possui, é possível você encontrar dentro do DNS registro de SPF e DMARC TKIM, né, que são registros TXTs. Então com isso você tem uma segurança básica inicial, você tem que colocar esses registros TXTs. Os elementos utilizados na rota de e-mail. Então aqui um exemplo, né, um resumo dele: MTA, MDA e MUA. Então, ou seja, quando o usuário utiliza para digitar o e-mail, ele faz o quê? Ele vai ter o Outlook, Thunderbird e o Windows Mail, que é o MUA. MDA é o POP Map, então ele vai utilizar para entregar o e-mail, comunicar com o servidor de e-mail, né? E o MTA é comunicação, é o servidor de e-mail em si. Então você vai fazer o quê? O usuário bate o e-mail, vai bater pelo MUA, usando o MDA para entregar para o MTA, e MTA vai bater no DNS da internet, e DNS vai para o MTA de destino, e vai utilizar o MDA para puxar, para usar o MUA para fazer a leitura. É uma sopa de letrinhas, né? Mas é importante lembrar: MUA é o teu Outlook, MDA é o protocolo de entrega para o servidor de e-mail, e MTA é o servidor de e-mail em si. E na nuvem vai bater no DNS. Só isso. Um resumo do que foi passado para vocês agora: MTA é o servidor de e-mail, MDA é o protocolo utilizado pelo seu leitor de e-mail, MUA é o leitor de e-mail em si. E qual que é a importância do DNS para o e-mail? A principal função dele é resolver nomes para IPs, ou seja, transforma o domínio em IP. Ele é utilizado também para apontar endereços de e-mail aos servidores de e-mail, no caso, apontamento de MX. Então, ou seja, você consegue com ele indicar para qual servidor que vai ser entregue o e-mail. E também vai ter registro de protocolos de segurança lá dentro. Então você vai ter lá dentro do DNS a parte da SPF, DKIM, DMARC, nós vamos falar em outra aula isso. Também ele faz o DNS reverso, não o DNS, mas também a importância que foi passado hoje sobre o DNS reverso, que é checar o IP, se bate com o endereço do IP informado pelo servidor da DNS. E um pouco que nós vamos falar sobre a próxima aula. Quais são as ameaças sofridas pelos usuários, desde spam, phishing, spoofing, fraude de e-mail, ransomware. Exemplo de ataques: números alarmantes de 2017 que cresceram muito, teve muito grande crescimento, e a parte de vazamento de dados. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail para mim, é roberto.chu@hcbrasil.com.br, ou entrar em contato pelos telefones. Muito obrigado.